No ar agora a temporada Mulheres Interessantes. Para quem não conhece o programa Vida é Assim, ele traz muitas informações de utilidade pública e muitas histórias reais. E é o caso de hoje. Hoje eu vou entrevistar uma amiga minha, cerimonialista, advogada, empresária e escritora, Tânia Moreira. Ela é de Taubaté. Hoje tem 36 anos, 2 filhos, mas aos 20 anos ela quase morreu. E ela vem contar essa história dramática de início, mas com uma superação linda. Então eu convido você a vir assistir. Tânia, muito grata por estar aqui contando essa história. Eu que agradeço. Bom, para quem não sabe, eu sou cliente da Tânia. A Tânia, fomos colegas de trabalho, né, na área de cerimonialista, e aí me tornei cliente dela, ela como advogada e eu como cliente. E nesse bate-papo, um dia aqui no seu escritório, você me contou essa história que você vai contar hoje, e aí não tive como, gente, deixar passar batido essa história para fazer parte dessa linda temporada que se chama Mulheres Interessantes, e a sua história é muito interessante. Seja bem-vinda à temporada. Muito obrigada. Espero que vocês gostem, porque tem uma história triste no começo, mas de superação no final, né? Então vamos lá. Tudo começou aos 20, quando você quase morreu. Então, eu comecei a namorar, né? Primeiro namoradinho, tudo, tinha 15 anos. E daí eu namorei com ele até os meus 20 anos. E aquela coisa, projeto, vamos casar e tudo mais, e primeiro namorado, E ele amava andar de moto. Meus pais tinham moto, ele já chegou a andar na moto dos meus pais, tudo. E a gente tinha juntado um dinheiro e ele falou assim, eu queria tanto comprar uma moto. Eu falei, poxa, Vitor, vamos dar uma entrada no terreno, vamos ver, sei lá, alguma coisa para poder fazer, né, para nosso casamento. Mas ele queria tanto a moto, eu falei, tá bom. Então a gente começa pela moto, depois que quitar a moto, aí a gente vê um terreno, alguma coisa pra gente poder casar. E daí nisso a gente já tava 5 anos juntos. E a gente pegou a moto, acho que nem um mês que a gente tinha tido a moto. Foi seu primeiro namorado, com 20, foi meu primeiro namorado. Com 15 anos, começou a namorar. Foi tudo comecinho, né? Acho que foi assim, meu segundo beijo na boca, meu primeiro namorado, tudo comecinho. Que é uma delícia, né? Uma delícia. É namoradinho de escola, então via todo dia na escola, aquela coisa gostosa. Legal. E daí a gente foi fazer uma viagem juntos, eu fazia a faculdade em Lorena, né? Na Unisal. Já de advocacia. Isso, como advogada. Eu estava no primeiro ano da advocacia, né? Como bacharel em Direito ali, estudante de Direito. E daí uma colega nossa, minha, na verdade, me chamou para ir depois ficar numa festa na casa dela, ter um salgadinho, uma comida e tudo mais. E eu antes ia para a faculdade de van. Aí eu falei assim, então tá bom, então vamos com a moto, né? Compramos a moto, ele já sabia andar de moto, fomos de moto. Deu tudo certinho, ficamos lá, ele ficou comigo na minha sala da faculdade, o professor deixou ele entrar, ele viu como que era o direito. Terminou, fomos pra festa, não bebemos nada alcoólico, dormimos na casa da porque achamos mais seguro. E no dia seguinte nós voltamos para Taubaté. E quando nós estávamos em Moreira César, teve o nosso acidente. Um carro bateu na traseira da nossa moto, a moto empinou. Na hora, como o carro estava muito rápido, o meu capacete, o dele, saiu. Nossa. E era um capacete assim, super apertado. Ele até falava assim, nossa, isso é danada, você comprou assim, preciso para não dar carona para ninguém. Porque só entrava na minha cabeça que você viu o tamanho todo da pessoa, né? E para tirar, eu tinha que fazer assim, ó, não dava para tirar só reto, sabe? Então, era difícil de tirar. Mas como a pessoa estava bem rápida, bateu, na hora caiu o capacete, saiu o meu dele. A moto empinou, né, na batida, ele foi por cima do carro, caiu com a cabeça no chão e eu fui no vidro do carro, né? Eu fiquei presa, entrelaçado, cabelo, tudo mais no carro, já inconsciente, né? Tanto eu quanto ele. E já sem o capacete. Sem o capacete. Jesus. A pessoa entrou em pânico, imagina, ver uma pessoa no carro dela. Ela ainda andou comigo mais um tempo, isso conforme as testemunhas falaram.
e depois ela freou com tudo. E como o carro estava em alta velocidade, porque a gente estava em Moreira César, então não dá para você andar 40 por hora, 30 por hora, tem que andar mais rapidinho mesmo. E eu já estava sem capacete, do jeito que a pessoa freou, eu fui jogada no asfalto e eu caí aqui com o meu lado esquerdo no chão. E eu só parei quando o meu corpo parou a velocidade que o carro estava. Então eu fui queimando no asfalto até parar. Ai, Jesus! E quando eu acordei, já estava uns 10 minutos antes do acidente, eu acordei, eu vi a perna de algumas pessoas, eu estava caída assim, e eu vi o Vitor bem de longe, porque a distância que eu estava dele era grande. E eu não vi o corpo dele inteiro, mas eu vi as pernas dele. E daí eu tentei me levantar para ir até ele, e daí eu sentia muita dor. Aí uma pessoa começou a chorar muito, segurava minha mão, falava para mim, não se levanta. E eu perguntei para ela, eu falei, o Vitor tá bem? Aí ela falou para mim, você acredita em Deus? Eu falei, putz, tá muito ruim, né? Porque se a gente pergunta se tá bem, a pessoa acredita em Deus, eu falei, cara, tá muito ruim. Eu não sabia o que tinha acontecido, tinha carro, tinha batido em mim, não sabia nada, porque eu não sentia absolutamente nada. Dizem que quando o impacto é muito grande, o teu cérebro apaga tudo, porque a dor é tão grande que mesmo com terapia você não suportaria. Então eu não senti nem a batida. Eu só vi que eu era acidente porque eu vi ele caído no chão e eu também. E a moça chorava muito, segurava a minha mão, logo em seguida chegou a ambulância. O tempo inteiro eles tentando fazer com que, ver se a minha cabeça estava boa, então eles repetiam a mesma pergunta, qual é seu nome, onde você mora, qual é seu nome, onde você mora, né? Eu falei, gente, esse povo tá doido, eu já cansei de falar esse povo, né? Aí eu saquei que era para trabalhar a minha cabeça. E eu cheguei no hospital, não sabia que hospital que eu era, mas eu cheguei no hospital e daí eu perguntava do Vitor e o pessoal falava assim pra mim, olha, ele foi para um hospital mais rápido, porque ele tá bem pior que você. Eu não sabia onde eu tava, mas eu fui consciente na ambulância. Eu sabia que eu não tinha andado tanto assim na ambulância. Eu falei, não é possível ter um hospital tão mais perto do que esse. Então eu fiquei desconfiada que o pior tinha acontecido com ele, mas ninguém havia me falado. Até então eu não sabia como eu estava, o meu rosto ficou todo aqui em carne viva, as mãos, joelho. Descobri que eu tinha quebrado o tornozelo esquerdo em 3 partes, quebrei costela. Nossa. E fui fazer cirurgia. E daí lá eles retomaram o meu pé, né, meu tornozelo. O médico falou que eu era jovem, tinha 20 anos, então ele falou, não vou colocar pino, vamos tentar recuperação para a vida dela sem pino. Se der certo, ok, se não der, a gente volta pro pino. Que bom que ele pensou assim. E daí no dia seguinte, as pessoas já estavam, todo mundo falando do Vitor, as enfermeiras, auxiliares de enfermagem. E o médico falou pra minha mãe, você vai ter que contar pra ela. Porque uma hora ou outra ela vai saber pelas outras pessoas e vai ser pior. E eu lembro que minha mãe chegou até mim e eu falei assim, mãe, cadê o Vitor, né? O que tem dele? E minha mãe só chorava. E daí eu facilitei pra ela, eu entendi, né? Eu falei, mãe, ele morreu, né? E ela falou, ela só balançou a cabeça que tinha morrido. E daí nessa hora, assim, acabou meu mundo, né? 20 anos, primeiro namorado, pensei que eu ia casar com ele e eu falo, meu Deus, eu não sabia nem como que eu tava, né? Eu tava assim, acabada, destruída fisicamente e emocionalmente, como é que eu ia dar conta, sabe? Desse sentimento de ter perdido essa pessoa. Que coisa. E, enfim, aí tem muito mais coisas ali do dele, minha recuperação e tudo mais. Você soube da notícia quantos dias depois que você estava no hospital? Eu estava no hospital, eu soube no dia seguinte. No dia seguinte. Eles só não me contaram no dia, porque o médico falou que, dependendo da minha reação, meu corpo iria rejeitar a anestesia. Sim. Ele poderia dar 1000 anestesias que eu não ia fazer efeito. Então eu ia ter que sentir toda a dor da cirurgia. Então ele falou, espera acabar a cirurgia. Daí no dia seguinte o médico ainda ia me permanecer no hospital. Mas daí ele falou assim, olha, eu quero que você conte para não saber para outras pessoas. Isso. E também para no velório. Porque ela é muito jovem. Se ela não vê o corpo, ela não vai acreditar que ele morreu. E ela precisa enterrá-lo no coração dela. Então ele me liberou até antes da hora. Que médico bom e preocupado com o seu físico e seu emocional, psicológico. Excelente. O médico foi muito bom na minha vida mesmo. Nossa, gente, que história. Bom, mas tem mais, nós já voltamos.
Algumas expressões em inglês não podem ser traduzidas literalmente. Um bom exemplo disso é essa que vamos trabalhar hoje. E se vocês ouvissem alguém dizendo "When no one was looking, I ducked out"? To duck out é um phrasal verb que significa sair de fininho, sair à francesa, sair sem ser percebido, escapar. Reparem também que, para falar sair de fininho de algum lugar, sair à francesa do casamento, sair sem ser percebido da festa, escapar de uma responsabilidade, usaremos to duck out of. Vamos aos exemplos. They ducked out of the wedding. Eles saíram de fininho do casamento. She ducked out of the party. Ela saiu à francesa da festa. I'll try to duck out of the office. Vou tentar sair de fininho do escritório. Mais dicas sobre o que algumas expressões significam em inglês você encontra lá no Influx Blog e no próximo vídeo English Pills. Bye for now! Bom, aí você teve esse médico que te encaminhou então para o velório. Você conseguiu para o velório ainda então? Isso. O velório foi em São Luís, que era onde a maior parte da família dele estava. Paraitinga. Paraitinga. E lá eles fizeram, como é uma cidade menorzinha, interior, então acho que eles são mais tradicionais, né? Então fizeram o que se fazia antigamente. O velório foi na sala da casa da avó dele. Então, fizeram o enterro, lógico, no cemitério, mas o velório foi na casa da avó dele. E tinha uma escada enorme. E eu fui de cadeira de rodas, né? Porque eu não tinha como mover. Eu tava... costela quebrada, tornozelo quebrado, rosto... A costela demora cerca de até 2 meses para poder colar. E ela cola sozinha. Então, quanto mais você ficar imóvel, mais rápido cola. Sim. Não dá para engessar a costela. O tornozelo, embora você quebra o tornozelo, como é fácil você mexer, você tem que engessar até a metade da coxa. Nossa. Então eu fiquei com gesso até a metade da coxa, aqui só queimaduras, aqui tudo carne viva, queimaduras e a costela quebrada. Tanto que se você estivesse perto de mim, eu via, conforme eu respirava, você escutava o tec. Porque a costela, como estava quebrado, então ele fazia tec, 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 dava um nervoso em muita gente, né? E me levaram de cadeira de rodas, subiram, foram acho que umas 4 pessoas para conseguirem me subir, porque queriam que eu participasse do velório. Uhum. E eu lembro que ele era alérgico a flores, sabe? E quando eu vi cheio de coroa de flores, nossa, aquilo me deu uma palpitação. Eu falei, gente, ele é alérgico, né? Como se fizesse alguma diferença, né? Mas eu falei, gente, ele é alérgico, pelo amor de Deus, né? E as pessoas, muita gente lá, muita comoção, porque ele era muito jovem, né? Ele tinha 19 anos. Ele era extremamente, assim, como é que vou dizer assim, esportista, ele gostava muito de viver, sabe, assim, tudo pra ele era competição, ele amava, assim, a vida dele, ele vivia intensamente a vida dele. E um pouquinho, assim, antes da morte dele, ele começou a falar assim pra mim, Tânia, eu tô sonhando muito com a minha avó, tô com uma saudade da minha avó, e agora ele tinha falecido. Tô com uma saudade da minha avó. Eu falei, Vitor? Ele falou, No dia que a gente foi viajar, ele chegou na casa dele e falou assim pro irmão dele, o irmãozinho caçula, né, o Thales. Falou, Tatá, você sabe que eu brigo com você, mas você sabe que eu te amo, né? E ele falou, sei, Dida, chamava ele de Dida, o nome é Vitor, mas apelido era Dida. Sei, Dida.
E eu achei tão estranho, né? Mas achei bonito. Mas eu achei tão estranho, eu falei, caramba, eu tô 5 anos com você, nunca vi você falar pro teu irmão que você ama ele, né? E ele falou, pois é, não sei, senti vontade. Acho que era a alma dele já falando que ele ia embora. Porque dizem que as pessoas antes de morrer, elas têm uma premonição, né? Sentem de alguma forma, né? Aqueles que estão assistindo aí tem essa percepção também de quem já morreu e de quem falou, né? Teve esse comportamento antes, né? Até um dia, acho que 2 dias antes da gente viajar, que daí foi o acidente todo, eu sonhei com ele, com o Vitor, e contei meu sonho pra ele, né? Eu falei que eu tava caída no chão e que ele esticou a mão sorrindo assim pra mim e me ajudou a levantar. E daí ele falou assim pra mim, a partir de hoje, a gente nunca mais vai ficar junto. E eu falei assim, mas por quê? Você vai viajar? Você vai fazer intercâmbio? Eu falei, Vitor, a gente tá 5 anos juntos, a gente tá planejando casar, não faz sentido. Daí ele falou assim, não, por onde eu vou, só eu vou, você não vai agora. Isso na noite anterior do acidente? E ele sonhando com a avó? E eu tive esse sonho com ele. E realmente, no meu acidente, eu estava onde? No chão, né? E daí eu falei pra ele, eu contei isso pra ele, eu falei assim, olha que estranho o meu sonho, você dizia que a gente não ia ficar junto, você me ajudou a levantar, você estava sorrindo olhando pra mim. E você falava que pra onde você ia, eu não ia. Então, daí ele falou assim, não sei, você tem cada sonho estranho, né? Eu tenho meus sonhos estranhos, sou criativa até no sonho. Falei, pois é, coisa estranha, tá bom. Mas depois eu fui entender, sabe, assim, eu acho que já era a minha alma falando assim, ó, vai acontecer uma ruptura, você não vai ficar com ele. Já era também me preparando para isso. Tanto que eu era uma Tânia antes do meu acidente e virei outra Tânia depois do meu acidente. Né? Porque se as coisas do dia a dia tendem a nos evoluir, a nos modificar, uma coisa dessa, meio surreal, meio coisa de filme, tem que modificar. Se a pessoa não. Se uma situação dessa acontece com a gente não modifica a gente, vai vir outra coisa para poder a gente melhorar, né? Mas modificou para melhor. Para melhor, assim, 2 dias depois do meu acidente, eu já tava, né, logicamente em casa, numa cama de hospital. Minha mãe alugou uma cama de hospital. Você ficou só 2 dias no hospital? Não, na verdade eu fiquei 1 dia no hospital. O médico ia me segurar uns 2, 3 dias, mas para poder ver o velório, ele me liberou antes. Que bom. Então eu fiquei só 1 dia no hospital. Então, saí do velório, eu já estava na minha casa. Aí meus pais alugaram uma cama de hospital para poder ficar mais confortável. E tudo eu dependia deles de qualquer outra pessoa. Eu não conseguia fechar a mão para segurar um copo, para segurar um garfo para comer, porque as minhas mãos estavam todas queimadas. Eu não conseguia tomar banho sozinha, não conseguia... Por causa do asfalto, porque o corpo inteiro foi queimando no asfalto. Nossa Senhora. Esse meu lado direito que ficou intacto, mas o lado esquerdo todo ficou preto, queimado no asfalto. As mãos, joelho. Então eu não conseguia nem segurar num lápis, quem dirá num garfo, num copo. Então para eu comer, as pessoas tinham que me dar na boca. Para eu tomar banho, as pessoas tinham que me ajudar a tomar banho. E era difícil porque, assim, o meu pai, né, não é tão novinho, minha mãe também não era. E como que vão pegar uma menina de 20 anos no colo, sabe? Então, era difícil, precisava de uma pessoa para me ajudar a tomar banho. E para ajudar a tomar banho, a pessoa cobrava R$80. Como é que você vai pagar R$80 por dia para tomar banho? Era banho uma vez por semana, né? Coitadas aquele banho de pano úmido, né? Banho de gato. Banho de gato. A enfermeira mesmo ia lá, a moça, a cuidadora ia lá uma vez por semana para me dar um banho melhor. O restante, minha mãe passava lenço e talco, porque eu ficava deitada na cama o dia inteiro, então fazia feridas nas costas. As escaras, né? Perigoso das escaras, né? Então, era talco o dia inteiro por causa das feridas, lencinho umedecido. Nossa. E eu dependia de todo mundo o tempo todo. E por quanto tempo você ficou assim? Eu fiquei na cama de hospital por 1 mês e meio. Eu já tinha 2 opções. Ou dormir com a mão aqui, ou dormir com a mão pra cá. Não tinha outra opção. Menina, gente, que coisa, né? Foi Deus que te salvou. Porque ele foi e você ficou. E daí 2 dias depois do meu acidente, eu sonhei com ele. Eu falei, Vitor... Sonhou com ele? Sonhei, falei, o que eu vou fazer da minha vida sem você? A gente devia ter comprado a moto, a gente devia ter viajado, né? Por que a gente fez isso? O que eu vou fazer da minha vida sem você? Aí ele falou assim pra mim, escreve um livro, conta a tua história, que você vai ajudar muita gente. E ainda disse pra mim, eu vou ficar com você até você ficar boa. Ai, tô arrepiada. Quando você ficar boa, aí eu vou embora de vez.
E a partir desse dia, todo dia eu sentia o Vitor comigo. Eu podia dizer onde ele estava, eu sentia a presença dele. Sério? Embora eu sou católica, eu podia dizer, o Vitor tá aqui, o Vitor tá aqui. Eu nunca mais me senti Você sozinha. não via, mas você o sentia. Eu não via, mas eu sentia. E chegou a ouvir, nada? Eu ouvi Ouvia? 2 vezes só. E ele ficou realmente comigo até eu realmente ficar boa. Foi cerca de 2 anos. Depois de 2 anos, eu nunca mais vi ou senti o Vitor. Nossa, e segundo o Espiritismo, quando a pessoa desencarna, ela precisa já ir logo, né, para esse hospital, para ser tratado, Sim. coisa e tal. Tem até uma história Mas interessante ele sobre isso ficou também. para cuidar, então ele se abdicou, digamos assim, Uhum. de se cuidar, de se tratar em prol. Que amor bonito, hein? Que coisa! Nossa, gente, que história legal, né? Mas tem mais história com a Tânia Moreira, a gente já volta. Bom, e aí? Você ficou na cama por 1 mês e meio, se recuperou, saiu, e aí? Então, aí eu fiquei 1 mês e meio na cama e assim, todo dia eu sonhava com ele. Até quando eu sonhei no comecinho, né, que eu falei que ele pediu pra escrever o livro, ele apareceu num lugar todo escuro, mas sorrindo. E eu falei assim pra ele, Vitor, você tá bem? Você tá feliz? E ele falou assim, eu tô bem, mas eu ainda não tô num lugar onde é pra eu estar, né? E daí todo dia eu sonhava com ele, era tão gostoso, e tudo que eu perguntava pra ele me respondia. Então quando eu comecei a questionar, eu falei, Vitor, a gente não devia ter comprado a moto. Mas te respondia como? Você ouvia velho pensamento? Ele conversava com uma pessoa normal, mas assim, ele só contava o que eu perguntava. O que eu perguntava, ele respondia no meu sonho. Eu sonhava com ele todo dia. Desde esse segundo dia que ele falou pra mim, vou ficar com você até você ficar boa, quando você ficar boa, eu vou embora de vez. E daí eu sonhava e ele contava, e eu falei, Vitor, a gente não devia ter comprado a moto. Meu Deus, se eu não comprasse a moto, você tava aqui, nada disso tinha acontecido, a culpa é minha, a culpa não sei do que. E ele falou assim pra mim, Tânia, eu ia de qualquer jeito. Se eu não fosse pela moto, eu ia por um problema na cabeça. E acho que uns 2 meses antes do acidente, ele chegou a reclamar de dor na cabeça, fez exames, os médicos não encontravam nada, chegou a ter um pequeno desmaio. Nossa senhora, vai. Então ele falou assim, eu ia, né, de qualquer jeito. Eu acho que ele era uma pessoa tão maravilhosa que Deus falou assim, eu vou te deixar ir da maneira que você mais vai gostar, que é em cima da moto, que é na liberdade, porque ele era assim, pura liberdade, né? E uma vez ele falou assim, se um dia eu não puder andar, eu prefiro não viver mais. Porque ele, assim, ele era tão competitivo que às vezes eu falava assim pra ele, Vitor, pega lá um copo d'água pra mim. Aí ele falou assim, que preguiça, tá lá na cozinha, não sei o quê. Aí eu falava assim, quem chegar primeiro na cozinha ganha, já. Aí ele corria, pá. Daí eu falava assim, já que você foi aí pegar
água! Eu aproveitava que ele era competitivo. Então ele amava, o esporte era com ele, sabe? Eu não era nada de esporte, eu tinha uma preguiça danada para fazer um monte de coisa. E ele era ativo, ele era feliz, ele era esportista, todo mundo gostava dele, ele era amigo de todo mundo, sabe? Ele sorria muito. Eu falo que o Vitor me ensinou que sorrir abre portas em nossos corações, sabe? Porque o tempo todo dele era sorriso, nada tava triste, nada então tava você ruim. mudou de que forma? Eu percebi que assim, que o tempo, sabe, é precioso, que eu posso não ter amanhã. Então eu vivo intensamente cada dia. Porque ele morreu tão jovem, sabe? Ele morreu com 19 anos. E você quase foi também? Eu quase fui. Eu não fui porque Deus falou, não, você ainda tem coisa para resolver, né? E então assim, eu entendi que a gente tem que aproveitar ao máximo, sabe? Então assim, hoje eu faço tudo o que eu posso, tudo que me dá prazer, eu me organizo. Se precisar acordar às 5 da manhã, eu acordo às 5 da manhã para poder fazer tudo o que eu tenho que fazer. Então hoje eu sou escritora, eu sou youtuber, eu sou advogada, eu sou empresária e o pessoal cerimonialista? Fala... cerimonialista, e o pessoal fala, como você consegue? Né? E eu falo, gente, eu amo tudo que eu faço e eu não sei se amanhã eu tô aqui. Então eu tenho que aproveitar tudo hoje. Então ele me ensinou assim a ver o meu copo, sabe? Mais cheio do que vazio. Sim. A sempre sorrir e falar, caramba. Exemplo, sei lá, você bate o carro, aí você fica, pô, bati o carro, você fica triste, aí você tem que pensar, caramba, se eu bati o carro é porque eu tenho carro, entendeu? Eu podia não ter nada, eu podia ter uma bicicleta, eu podia saúde para dirigir. Sabe? Se acontecer uma doença, poxa, mas dá para curar, dá para fazer alguma coisa, então vamos aproveitar. Então eu mudei muito, né, com relação a isso. E durante todos os meus sonhos até, o Vitor, eu comecei as pessoas começaram a me questionar, sabe? Porque eu dizia para as pessoas que eu sentia o Vitor perto de mim. Eu falava, às vezes o pessoal chegava e mas tem gente que não acredita. Não acredita. Ainda mais que eu sou católica, aí o pessoal não vai acreditar. Aí, até uma vez meu primo subiu no meu quarto, né, que o quarto era sobrado. Aí ele subiu e falou assim, nossa, tá aqui sozinha? Eu falei, não, eu tô com o Vitor. Aí ele fez, eu falei, tô sério, aí eu tô com o Vitor. Aí começaram a achar que você tava louca. Ele tá aqui. E eu começava a dizer que eu sonhava com o Vitor. Quando eu fui na delegacia de depoimento, eu perguntei pra ele, Vitor, você acha que eu esqueci de alguma coisa? Eu falei tudo. Ele falou, não, você falou tudo o que aconteceu do acidente. Então, tudo que eu perguntava, ele me respondia com muita verdade. E eu contava isso para as pessoas que pensaram, gente, ela quer acreditar, sabe? Que ele tá bem, que ele tá ali com ela, não sei o que, ela tá ficando louca. E as pessoas começaram a me questionar. Daí, nisso, veio uma tia dele, que era de São Paulo, que eu nem tinha muito contato, que ela nem tava aqui em Taubaté nada. E ela falou assim para mim que ela sonhou com ele. Ela sonhou, que apareceu no sonho dela, ela sabe um pouco mais de inglês, e ele falou para ela, ô tia, como é que fala tal palavra em inglês? E ela falou, ele falou, por que você quer saber? Ele falou, porque onde eu tô sendo professor de inglês, e eu precisava saber dessa palavra para poder ensinar. E daí ela pegou e falou, tá bom. Daí ele falou assim para mim, você tá vendo a Tânia? Aí ela disse assim, não vejo muito. Dá um recado para ela, mas não esquece, é muito importante. Diz para ela acreditar mais nas coisas que estão acontecendo com ela. E daí, quando ela me contou, eu chorei, porque assim, ela não entendia nada, mas ela falou assim, eu não entendo o que está acontecendo, sabe? Mas assim, eu vi que não estava louca, né? Eu vi que realmente meu sonho não era só sonho, né? E eu fiquei assim, muito feliz de saber, né, que ele estava comigo, que eu fui tirando sabe, essas culpas dentro de mim. A minha mãe fez questão, minha mãe falou assim, eu não tenho dinheiro para pagar um banho para você todo dia, mas eu faço questão de pagar uma psicóloga para você toda semana. Então toda semana eu tive acompanhamento de uma psicóloga, o que me fortaleceu. E daí que eu coloquei todo o trabalho da psicóloga junto com toda a minha dor, junto com tudo que as pessoas falavam para mim no livro. E esse livro qual é? Você tem ele aí? Então, o livro, eu falo, Vitor, pelo amor de Deus, não puxe meu pé. O livro, eu escrevi o livro, mas eu nunca publiquei esse livro. Eu já publiquei um outro livro, mas não esse. Mas esse ano eu me comprometi a publicar. E por que eu não publiquei?
porque eu demorei um tempo para conseguir escrever, né, conseguir segurar na caneta. E até uma dica para quem quer publicar um livro, né? Não comece escrevendo no caderno, já faz direto pro computador que você ganha um tempão. E eu fiz, né? O que eu podia fazer, eu estava na cama de hospital, então eu escrevi. Então hoje, ainda mais que o meu acidente foi, acho que em 2006, acho que foi isso, já estamos em 2021. Né? Eu tinha 20 anos, então fazem 16 anos. 16 anos isso daí. Então, assim, até a minha escrita era menos madura do que é hoje. Então, o que eu estou fazendo? Relendo todo o livro e colocando no computador. Então, assim, é um livro que em breve, então, vai em breve vai ter esse ano. E é um livro que, assim, é impossível, acho que você não chorar, sabe? Cada capítulo tem tanta verdade, tem tanta emoção, que todo mundo que lê algum trechinho chora, né? E é um livro trabalhado na psicologia, para realmente ajudar, sabe, todo mundo que teve essa perda muito grande, perdi a mãe, perdi o namorado, perdi o filho. O que você faz para poder aliviar o teu coração? Até você conseguir ir na terapia. Você falou uma pergunta interessante, porque às vezes a gente tem Deus, a fé, a religião, cada um se apega naquilo que acha, né? A terapia, coisa e tal. Ok, então te desejo força. A gente não sabe muito o que falar. Eu sou uma pessoa que eu não sei muito o que falar no momento de... Eu prefiro ficar quieta. Já dei algumas gafes, então agora eu prefiro ficar quieta. Como eu sou muito brincalhona, muito bem-humorada, às vezes a gente vai ficar fazendo uma brincadeira para elevar o humor e a pessoa fala, imagina, tá no momento aqui brincando, né? Então, eu aprendi a ficar mais quieta. Mas a questão é essa. Tá, Deus dê força, Deus dê coragem, mas como eu vou colocar tudo isso em prática para conseguir superar essa situação, né? Realmente não é muito fácil. E aí nesse livro tá a história e tudo que você fez. Então conta um pouquinho o que você fez. Todos os capítulos, as pessoas iam me vendo e as pessoas, embora perdiam outras pessoas, elas faziam questão de me mostrar como foi a morte de alguém, sabe? Meu irmão perdeu o fulano, minha tia perdeu o ciclano. Isso enquanto você estava acamada? Enquanto eu estava acamada. Como se falasse assim, outra pessoa morreu, tá normal. Mas uma coisa boa que eu tirei disso era que o quê? Que embora eram pessoas diferentes, um era filho, o outro era tia, outra não sei o quê, as fases eram as mesmas, como se fossem fases de gripe, vamos dizer. Todo mundo passava pela mesma dor. Os questionamentos, por que aconteceu isso? Questionamento com Deus. Sabe? Sim. Eu fui tão devota a Deus, eu fiz tanta coisa pra Deus. Por que Deus fez isso comigo? Entendi. Questionar um monte de coisa, sabe? Então, todas essas fases estão descritas, contando a minha história, a história de outras pessoas, em tudo que a psicóloga fez para poder passar cada fase. Entenda que você não é culpada. Entenda que foi uma escolha. Entenda isso, entenda aquilo. Então, tudo eu fui passando. Como a psicóloga fez comigo, que me ajudou, aliviou meu coração e entendeu, que fez com que eu entendesse que eu não era culpada. Porque até eu entender, poxa, eu ficava me questionando assim, por que eu convidei ele para a festa? Se eu não tivesse convidado para a festa, ele não tinha morrido. Por que eu não bati o pé e falei, não, mulher é que sabe, não vamos comprar moto, coisa nenhuma, nós vamos comprar terreno. Por que eu quis ouvir o sentimento dele? Se eu não tivesse escutado, ele estava vivo. Será que estava? De acordo com ele, ele ia de qualquer jeito. Então, tudo isso é trabalhado no livro, sabe? Para que a pessoa, assim, não substitui, lógico, uma terapia. Porque a terapia individual tem que trazer da dor de cada um. Mas ela para aliviar, sabe? É como diz o Vitor, escreve, você vai ajudar muita gente. Ajuda, e é isso que eu espero. Porque a pessoa se identifica ali, né? E vê e quem já passou... Ver que, puxa, não tô sozinha, né? Acontece, é o que você falou, é uma fase, como fosse uma fase de gripe, acontece com todo mundo, né? Cada um encara de um jeito. Bom, e agora vamos para a superação, né? Antes da gente ir pro próximo bloco, o livro que você escreveu hoje é sobre o quê? Que você tem publicado? O livro que eu tenho publicado é um livro infantil. Ele chama As Aventuras de Aninha em Floresta Encantada. E eu escrevi também devido a uma dor. Eu tive depois um aborto espontâneo com uma pessoa que eu acabei casando, tendo filho e tudo mais. E eu sentia tanta dor de querer tanto um filho e ter perdido com 2 meses e meio, que eu falei, o que eu vou fazer com essa dor? E eu resolvi escrever um livro infantil que trata sobre cuidado com o meio ambiente, respeito com as pessoas, animais. A criança realmente entra no livro
e daí ela faz parte da história. Então eu peguei a minha dor, transformei no livro, dessa vez fiz direitinho, escrevi direto no computador, publiquei o livro. É um livro que está publicado já faz alguns aninhos também. E o personagem é o seu filho, não é? Aí eu não tinha filho ainda, mas eu já tinha os nomes de crianças que eu queria. E um deles era Davi, o outro era Gabriel, e o meu primeiro filho, né, depois desse aborto espontâneo, veio e eu chamei de Davi. E hoje eu tô com um bebezinho de 8 meses que se chama Gabriel. Que legal, já foram registrados antes deles nascerem no plano físico, já estava no plano espiritual faz tempo. Então hoje é o Davi de 7? Davi de 7 anos, né, do meu primeiro relacionamento, depois me divorciei, eu já tô casada novamente, e daí é o Gabriel com meu marido. 7 meses. Que tem 8 meses. 8 meses, que maravilha. Então tá, então próximo bloco a gente já volta. Eu penso assim que é uma dádiva de Deus você ter se superado e ser uma pessoa tão feliz, tão alegre, porque a gente olha às vezes para as pessoas tão sorridentes, com uma situação financeira confortável, bonitas e tal, acho que elas não têm problema. E aí, ver pessoas que se entregam para um probleminha tão pequenininho, né? Mas na verdade o que é pequeno é a nossa fé. O que você acha que foi esse... Com certeza o Victor te acompanhando, as orações, mas tem algum ponto assim que é isso que te fez superar? Eu acho que assim, um pouquinho antes também do meu acidente, eu não sei nem por que eu tive isso, minha mãe achou estranho. Ela falou, por que você fez isso? Eu fui casada com seu pai há 25 anos, nunca falei sobre isso. Eu lembro que eu falei assim pra ele, Victor, se um dia você morrer antes de mim, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu acho que eu morro também. E ele falou, a gente falou sobre isso, sobre morte, sabe? Minha mãe falou, que estranho, tão jovens falando sobre morte. Eu 25 anos com seu pai, nunca falei sobre morte com ele. E daí ele falou assim pra mim, quando eu falei pra ele, se você morrer antes de mim, eu acho que eu morro também. E ele disse, não, se eu for antes de você, você vai continuar, você vai casar, você vai ter filhos. Então, até quando eu tive meu primeiro aborto, eu falei, não, eu vou ser mãe ainda, porque ele falou que eu vou ter filhos. É plural, então eu vou ser mãe, né? E ele falou, você vai continuar a tua vida normalmente, porque tudo continua. Então, quando ele falou isso pra mim, eu falei, e continua, e eu tenho pessoas queridas aqui que querem que eu continue, e se eu tô aqui é porque eu tenho uma missão.
Ele passou pela minha vida, talvez ele não fosse minha alma gêmea, mas ele fosse extremamente importante para mim, para me transformar na pessoa que eu sou hoje. Talvez hoje o meu marido goste tanto de mim, me ame tanto pela Tânia que eu você sou se tornou. hoje, Perfeito. né? Talvez ele, se eu fosse outra Tânia, ele ia falar, não é interessante essa pessoa, né? E até o último, até é legal falar, o último sonho até que eu tive com o Vitor, porque depois eu falei que eu nunca mais sonhei com ele, né? Ele apareceu para mim na minha escola, que foi onde eu conheci o Vitor. E ele disse assim para mim, Tânia, no meu sonho, Tânia, você quer ver onde eu estou agora? Agora eu estou onde é para eu estar. Então, em momento algum, ele falava céu, inferno, essas coisas. Eu não falava essas palavras que a gente fala. E daí eu disse, quero ver. E ele me deu a mão e apareceu um cemitério. E no cemitério eu conseguia, não sei te explicar como, mas eu conseguia dizer quem eram as pessoas e quem eram os mortos que estavam vagando. Olha, e ele falou assim pra mim, está vendo esse lugar? De novo, ele não falou, está vendo o cemitério? Ele falou, está vendo esse lugar? Falei, sei. Evita vir nesse lugar. Tem muita gente perdida aqui. E quando ele falou isso, eu falei, tá bom. Quando eu falei, tá bom, aquele lugar sumiu e se transformou num lugar tão maravilhoso, um lugar que tinha mato, tinha cachoeira, era um lugar que tinha uma paz que eu nunca senti na vida. E ele disse, é aqui que eu estou agora. E era uma paz tão maravilhosa, sabe, que desse dia em diante eu nunca mais sonhei com ele e eu acreditei que ele tá bem. Sim, porque aquele lugar era um lugar tão gostoso, era um lugar que eu jamais fui, sabe? Interessante. E com essa história toda, com essa experiência que você teve com um espírito desencarnado, como que ficou a sua crença religiosa? Eu continuo sendo católica, mas eu não vou poder dizer que nada disso aconteceu comigo, porque aconteceu. Porque você experienciou. Porque eu senti, e aquilo dela falar da outra tia que nem sabia o que estava acontecendo, exatamente. Que nem era da mesma cidade, sabe? Eu acho que é importante, assim, eu continuo muito acreditando em Nossa Senhora, eu sou devota a Nossa Senhora de Fátima, eu tenho as imagens, eu rezo muito, eu sou muito na oração, mas eu não tenho como fingir que não aconteceu isso. E eu acho que mais do que dizer sou espírita, sou católica, sou evangélica, é a gente acreditar em Deus e a gente praticar o que a gente acredita. A gente realmente ser bom pro próximo, a gente se doar, não importa a religião, sabe? Exatamente. Porque no final acho que vai estar todo mundo que é bom no mesmo lugar. Religião é só uma cor. Pra sua fé, você gosta do amarelo, tu gosta do vermelho e tá tudo certo. Todos são o branco no final, que é Deus, né? Não, todos se unem, é isso mesmo. Porque eu penso assim, Tânia, às vezes a gente, o Vitor falou, né? Acredita no que, através no sonho da tia dele. Para você acreditar mais no que está acontecendo com você. E a gente não acredita no que está acontecendo com a gente. Então, a gente acredita, mesmo que as pessoas não botem fé na sua parte que você estava conversando com, achou que estava meia louca, ou excesso de remédio, coisa e tal, mas é sua experiência, ninguém pode tirar ela de você. Por mais que as pessoas não acreditem. Então, isso é uma forma da gente acreditar mais no que acontece com a gente, no que a gente vê, enxerga, sente, sem... mas isso é possível, isso a Bíblia diz que não, ou a ciência diz que não, mas o que o seu coração diz, o que o nosso coração diz, a gente subestima o tempo todo, né? Então, realmente, esse menino com 20 anos, não, você 20, 19, que cabeça que esse garoto tem, difícil um garoto, hein? Já difícil uma pessoa com uma cabeça, com uma visão dessa, e um garoto com 19, realmente ele veio na presente. Eu acho que eu dei um presente pra ele em vida, porque ele não tinha nem feito o batismo, embora ele era católico, os pais nunca batizaram nem ele nem os irmãos, e eu convenci como era importante ele ter batismo, primeira comunhão e crisma. Então eles fizeram isso, eu convenci a ele e ele convenceu os irmãos. Então eu acho que talvez isso foi meu presente para ele, sabe? Para ele ter isso, já que para a família era muito importante, para os avós e tudo, para os pais achavam que era. E você contou que a sua relação com ele uniu ele mais a família, não foi? Eu não sei se uniu questão da questão do ser católico, né? Assim, a família, por exemplo, a avó dele era muito católica e ela ficava muito triste dele não ter batismo. E eu dizia, pelo amor de Deus, né? Você tem que ser batizado. Para os católicos isso é muito importante. Imagina com 19 anos você não ser batizado, né? E eu acho que
acho que a gente tinha que estar junto, sabe? Pra gente viver essa história gostosa, pra eu amadurecer, pra eu aprender com ele, que assim, levar a vida de forma mais tranquila, tá tudo bem, vamos aproveitar, vamos, né? E eu poder dar isso pra ele, né? Já que você é católico, então vamos fazer as coisas do católico, vamos fazer primeira comunhão, crisma. Se ele não fosse católico, ok, mas ele se dizia católico, ele ia na igreja comigo, mas ele não tinha essas coisas que o católico acha importante. Então acho que foi uma troca, assim. Uma troca. Que legal, que história. E hoje você é com 36, 2 filhos, casada de novo. 36 rugas. E hoje, como que o seu novo marido vê isso? Essa história, ele sabe com certeza disso, né? O meu marido, ele é primo do meu cunhado. Então, a vida inteira ele me viu ali e ele disse que sempre gostou de mim. Mas eu fiquei com o Vitor por 5 anos. Depois, fiquei com esse meu segundo marido por 11 anos, né? Para ser meu primeiro marido, por 11 anos. E então assim, não teve tempo para ele entrar, sabe? Ele estava sempre ali. Eu namoro muito tempo. E quando eu me divorciei, que inclusive eu fiz o meu divórcio, eu me divorciei, ele depois de 1 ano e meio se aproximou de mim e foi um pá, né? Sabe? Uma coisa gostosa, uma coisa bacana. E ele já conhecia toda essa minha história, né? Que legal. Então, ele assim, a gente tá super bem, a gente tem esse filhinho juntos, a gente quer, os doidos, quer mais um filho ano que vem. Então, a gente... Mas o filho que vai sair do forno esse ano é o livro, né? Esse é o 2021. Ano que vem é outro bebê, se Deus quiser, uma menininha com muita saúde, porque a gente só tem homem. A gente ama, mas a gente queria uma princesa pra poder paparicar. Pode falar o nome do livro? Você não tem ainda? Do quê? Do livro que você vai escrever, que você já tá escrevendo. Tem tem do livro nome? que eu vou escrever, ele chama Como Vou Viver Sem Você. Sim. E tá tudo prontinho já, tô só passando no computador pra sair esse ano, mas o outro já existe. Que legal, muito bom. A gente tá chegando ao fim e eu quero que você deixe uma mensagem ali, ó, para quem tá te assistindo, para quem ouviu essa história, pra quem tá passando por isso, já passou. Tá. Se você passou por alguma perda, sabe, como eu passei, ou por alguma decepção, às vezes, não a perda, mas você sente alguma coisa ali, poxa, eu sinto que meu pai gosta mais de fulano, gosta meu irmão, não gosta de mim, eu sinto que eu sou rejeitado, eu sinto que a minha mãe faz tal coisa. Assim, eu diria assim pra você, não desiste dos teus sonhos, não desiste de viver, de ser feliz, sabe? Sempre vale a pena, tudo tem um porquê, sabe? Deus não te dá nada que você não possa suportar. Então acredita, pega na tua oração, seja ela qual for, e reza, pede força para Deus, sabe? E pede para te iluminar, porque eu tenho certeza que Ele vai te dar um projeto lindo que você vai conseguir levar para frente e vai conseguir fazer várias pessoas se inspirarem em você. Hoje muita gente diz para mim, caramba, eu me inspiro em você, nessa dedicação e tudo mais, eu fico muito feliz. Eu sei que se hoje eu for embora, eu vou deixar um legado muito grande. Então, qual vai ser o teu legado? Não, sabe, não fica sofrendo, não fica olhando o teu copo meio vazio, não. Isso. Levanta a cabeça, procura uma terapia que sempre é bom e bora pra frente. Pega um projeto e vai ser feliz e vai fazer os outros felizes também. Amém. Tânia, essa história me emocionou da primeira vez que você contou. Me emocionou agora. É uma inspiração, sim. Uma inspiração como profissional, uma inspiração como pessoa. A Maris, a gente sempre ouve... essas frases não são clichês à toa, né? A gente sempre ouve isso com a Maris que vem pra bem, né? E olha aí que maravilha. Só você pode dizer o quanto você melhorou. E olha que história linda para os seus filhos de superação quando eles... sei lá, qualquer coisa que fizerem, você tem ali uma baita de uma história para compartilhar, né? Para mostrar, ó, tô aqui, quase morri, perdi um grande amor, encontrei outro. Perdi um filho. Perdeu um filho e tá aí viva, bem, bonita, saudável, podendo deixar esse legado. É isso mesmo. A gente não passar por essa vida como turista, sem deixar legado, para que estamos aqui, né? Muito legal. Então essa é a história interessantíssima dessa temporada Mulheres Interessantes aí com a Tânia, que é uma mulher interessante, com história interessante de vida. E coloca suas redes sociais aqui, fala porque essa mulher é advogada, cerimonialista, empresária, dona de buffet, né? Decoradora.
Acorda 5 horas da manhã, tem que acordar 5 horas da manhã, porque senão não dá conta mesmo. Dou babá no peito aí, da criança ainda acorda em 3 horas, ó, Jesus, só olheira. Você tem um canal no YouTube também, canal do né? YouTube, Mas sobre o canal do YouTube, a gente vai conversar, vocês vão assistir, procure aqui no IGTV, porque ela é advogada e tem um programa que a gente vai falar sobre uma entrevista sobre quais são os meus direitos. E aí sim, ela como advogada vai divulgar esse canal dela e vem assistir, tá bem legal. Bom, gente, por enquanto é isso. Espero vocês no próximo sábado, nessa temporada que tá só começando, que é Mulheres Interessantes. Lembrando você do YouTube, Facebook, GTV e Spotify. Então, se você não gosta não tem tempo, né, no carro, lá no trânsito, põe lá o programa Vida é Assim pra ouvir, que estamos lá no Spotify. E também no catálogo do WhatsApp também. Tem lá, no meu número tá exposto aqui embaixo, entra lá no catálogo e vê todos os programas que tem. Certo? Um grande beijo, muito grata a você por compartilhar essa história linda, viu? Um beijo, até, tchau. Tchau, tchau.